quero já agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, agradecer a professora Mara, agradecer a todo mundo que está aqui na terceira noite, né, do nosso workshop. A gente vê uma disposição para aprender de todos, a gente vê uma vontade de mudança, uma vontade de melhora, e isso é muito louvável, isso deve ser reconhecido sempre que possível. Hoje a gente tem aqui a professora Mara. Como eu já falei para vocês, tá? Tem que explorar todo o conhecimento dessa mulher, gente. Tem muita experiência, estava regulamentando esses dias em Várzea Grande. Então, assim, tem muita coisa para passar para vocês. Eu já quero começar, professor, perguntando assim para você sobre a regulamentação e depois a gente adentra um pouco mais sobre o termo de referência, que é a matéria que você vai abordar no nosso curso presencial, né? A maioria do pessoal que já sabe do curso presencial, muita gente se movimentando para participar também. Vai ser muito bom, vai ser muito produtivo, vai ser voltado à prática. Mas eu quero, assim, conversar com você sobre a regulamentação. Ontem o professor Jamil falou muito de regulamentação, falou de tudo que a gente tem que abordar. E na sua visão, eu acho que vai até coincidir e vão caminhar na mesma estrada, né, de regulamentar aos poucos, de regulamentar o que é mais importante. O que que você vê, assim, qual que é o primeiro passo? A gente não pode enxergar um problema também, né, o problema inteiro. Eu acho que primeiro a gente tem que enxergar o primeiro passo, tem que quebrar o problema em pedacinhos e a gente vai resolvendo parte por parte. Quais são os primeiros passos que você enxerga para regulamentar a nova lei? Então, primeira coisa, se eu trabalhasse na prefeitura, eu iria organizar os documentos. Os documentos na nova lei. O documento de formalização da demanda, elaborar o plano anual de contratações, elaborar um padrão de ETP, um padrão de um ETP mais simples, que a professora Tatiana Camarão ela chama de ETPzinho, para aquisições mais simples. Eu faria um modelo padrão de ETPzinho, faria um ETP completo, e eu pesquisa de preço, verificar se é possível regulamentar ou não. Aquilo que eu preciso no dia a dia para continuar que a prefeitura ou o Estado continue funcionando, para que as licitações não parem na virada da chave, que eu acho que esse é o maior medo dos servidores, é parar na virada da chave. Só que na virada da chave a gente tem que estar com tudo isso pronto. E eu iria regulamentando aos poucos. A regulamentação não significa, eu tenho percebido que a gente vai ficar com o malabarismo das emancipações, não. Das emancipações quando a gente começou a emancipar município aqui em Mato Grosso, tinha um tema que era malabarismo das emancipações. Agora a gente vai ficar com o malabarismo das regulamentações. Cada um vai regulamentar de uma forma. E tem estados que você sabe, como o Paraná, regulamentou em quase 700 artigos. Mato Grosso regulamentou 411 artigos. Eu acredito ainda que essa regulamentação ficou muito extensa. Então, regulamentar não é apenas, né, que o pessoal tem feito muito isso, ele tem regulamentado, mas ao mesmo tempo ele tem copiado o texto da lei dentro da regulamentação. Porque a regulamentação, ela quer dizer como que você vai conseguir aplicar essa lei no seu dia a dia. E o pessoal tem copiado a lei dentro da regulamentação. A lei existe por si só, ela não precisa ser copiada dentro da própria regulamentação, para ficar isso muito extenso, muito cheio. Aí daqui um dia o pessoal vai começar assim, ou vai usar só o regulamento, ou vai usar só a lei, ou tem hora vai pular, não vai usar o regulamento, ou tem hora vai pular, não vai usar a lei, entendeu? Então, o que era para ser uma coisa mais prática, mais leve, eu tenho percebido que tem ficado muito denso, muito pesado. Daqui um dia a gente está com 176 artigos, mais 411, e se você for para outro estado, mais 700, e aí cada vez você tem que aprender mais. E já é cansativo em matéria de licitações e contratos, porque às vezes a gente tem que observar, tá?
as leis federais quando você vai licitar com recurso federal ainda. Então, além de você observar a regulamentação do seu município, do seu estado, você também vai precisar tomar o cuidado de olhar a regulamentação do governo federal quando o recurso for federal. Porque você vai ter que usar as regras do governo federal. Então, está ficando nesse ponto que eu acho que está ficando cansativo para os servidores. Então, a gente poderia regulamentar de forma mais leve, pegar os artigos que demandam a regulamentação e começar por eles, de forma devagar, passo a passo, de forma leve, sem pesar muito, sem dar um tiro, eu brinco assim nos cursos, sem dar um tiro no próprio pé. O que seria dar um tiro no próprio pé? Às vezes, você escreve muita coisa que você não vai conseguir cumprir. E aí, isso vira, né? O controle interno, depois que você regulamentar, e o controle externo, eles irão te cobrar conforme a sua regulamentação. E aí você não está conseguindo cumprir nem a sua própria regulamentação. Então, tem que ir com muita cautela, com muita calma nessa matéria de regulamentar. E copiar também de quem já regulamentou, talvez também não é a melhor solução. Porque você tem que partir do que você faz hoje. O que você faz hoje, já, em matéria de licitações e contratos, que está de acordo com a nova lei? Que você não vai precisar alterar. E o que você vai precisar alterar no seu dia a dia para que você se adapte a essa nova lei de licitações? Então, você tem que fazer tipo um quadro comparativo. O que eu faço hoje, o que eu preciso melhorar. O que eu faço hoje, como que eu vou para 14.133? O que eu preciso adaptar? Porque, às vezes, o servidor já tem aquele conhecimento naquele modelo de solicitação de compra. Aí você fala para ele, não, agora é um DFD, um documento de formalização da demanda. Aí ele pensa assim, nossa, mais uma burocracia. Se a gente pensar assim, a gente não vai dar conta. Porque a gente já vai criar uma repulsa muito grande. E, na realidade, tem muita coisa que veio facilitar. Olha a indicação de marca. A gente tem 5 maneiras de indicar marca nessa nova lei. Então, assim, era tudo que a gente precisava e não tinha. Era tudo que a gente queria, era tudo que a gente pedia. Nos cursos, os alunos sempre pediam, a gente precisa de mais tempo para planejar, porque eu brinco sempre assim nos cursos. Gente, todo ano a gente licita copo, e todo ano a gente consegue errar na licitação do copo. Como é possível? A gente licita os mesmos objetos todos os anos. Na realidade, é porque a gente está sempre no automático, no copia e cola, no copia e cola, porque tudo é para ontem, para ontem, para ontem. E agora a gente tem a fase de planejamento da contratação. Então, e agora a gente vai reclamar do quê? Que a gente pediu, nos foi dado. A fase de planejamento da contratação. E agora a gente vai reclamar do quê? Então, a gente precisa entender tudo isso e verificar que essa lei veio facilitar. Olha só, a gente não tinha fornecimento contínuo. Na 13303, a gente já tinha fornecimento contínuo. Quando eu dava o curso da 13303, de TR e ETP, eu falava para os alunos, gente, eu queria só fornecimento contínuo na Lei 8666, já resolvia metade dos meus problemas. Agora a gente tem fornecimento contínuo na 14.133. Então, assim, tem muita coisa que vai facilitar o nosso dia a dia. E a gente vai conseguir cumprir essa entrega de resultado para a sociedade mesmo. É muito bacana quando a gente vê muito da nova lei, né? Eu acho que tem um padrão empresarial que dá certo, não que não dá certo. E é muito difícil, assim, a vida do brasileiro inteiro a gente vê, professor. A vida do brasileiro, a minha também é em muitas coisas
falta esse planejamento por cultura nossa, né? E a nova legislação, ela traz isso. Quando a gente fala de planejamento da contratação, gente, é uma coisa que, assim, a hora que a gente entrar no automático para fazer que essas novidades entrarem no automático, a vida vai ficar muito mais fácil. Quando a gente fala do município de 20 mil, abaixo de 20 mil habitantes, eu cansei de ligar para gestores, professor. E assim, eu falo com praticamente todos os gestores do Mato Grosso inteiro e de outros estados ainda um pouco mais. Eu cansei de falar, ligar, eles, não, a gente tem um prazo maior. Aí eu falei, gente, vocês sabem que tem um artigo dentro da 14133 que revoga o 8666? Vocês sabem disso? Não. Não, a gente tem prazo. Falei, tem, vocês têm um prazo para utilizarem alguns dispositivos, mas vocês não terão mais a 8666. Vocês têm a 1433. E é normal esse medo de mudança também, né? Eu acho que assim, tem muito sentido, mas tem muito caminho positivo nessa troca de lei. O que você enxerga, professora, de vantajoso, assim, quase que imediatamente? Trocamos, agora vamos utilizar a 14133. Tá uma correria, tá uma bagunça toda, mas tá. Como que vai ser? O que você enxerga já de positivo? Em um cenário de 6 meses, vamos ser mais positivos também. Em um cenário de 6 meses, como que você enxerga já? Até para acalmar muita gente que tá nervosa e você, com toda a sua experiência, vai poder falar melhor, né? Então, olha, eu acredito que em torno de 6 meses a gente vai ficar ainda um pouquinho meio perdido, mas eu acredito que depois de 6 meses em diante, o que a gente vai ganhar é qualidade nas aquisições públicas. Porque o ETP é isso, eu brinco assim com os alunos, ETP é um estudo que te livra de problemas. Esse é o ETP. Porque se você fizer o ETP, gente, termo de referência, tem 4 coisas que a gente faz no ETP que a gente vai usar lá no termo de referência. Então, é como se metade do termo de referência já estivesse pronto. Você só vai terminar a outra metade. Hoje em dia, a gente tem boas contratações sem o ETP? Tem, tá? Mas não são todas. E a gente precisa de qualidade e boas contratações em todas. Desde a licitação do copo até a licitação de uma blade, de um storage, de coisas de tecnologia. E a área de tecnologia, ela tem esse conhecimento do ETP há muito mais tempo. Então, é muito mais fácil. Mas eu te confesso, a primeira vez que eu vi ETP, deu vontade de eu correr umas 2 semanas seguidas, tá? Por quê? Porque a primeira vez que eu vi ETP é quando eu fui convidada para dar um curso. E o Tribunal de Justiça ainda não fazia ETP em 2011. A gente começou a fazer estudo técnico preliminar em 2012. Mas eu te garanto que o estudo técnico preliminar, ele traz mais qualidade nas contratações públicas, diminui também, tá, a aplicação de sanções para as empresas. Eu fiz uma monografia sobre isso. Como ficou a execução contratual depois que a gente começou a elaborar estudo técnico preliminar. A gente teve poucos problemas durante a execução contratual. Então, ficou muito legal. Eu analisei as contratações da área de tecnologia do Tribunal de Justiça depois de 2012, quando a gente começou a fazer ETP, estudo técnico preliminar. Então, ficou muito legal. Então, o estudo técnico preliminar, por isso que eu te falo, ele é um estudo que te livra de problemas. Porque tem muita coisa que a gente só pensava na cabeça, né? A gente não colocava no papel. E a gente não colocava também no termo de referência. Então, aquilo ficava solto. E aí, na hora que o equipamento chegava para ser instalado, na hora que o equipamento chega para ser instalado, ele não entra no órgão público, tá? Ele não entra no elevador. Aí você tem que contratar um guindaste, quebrar a janela, colocar o equipamento. E aí você esqueceu o no-break, e o equipamento custa 1 milhão, e você não consegue, não pode, não deve ligar um equipamento de 1 milhão na tomada.
E o estudo técnico preliminar, ele te lembra desses detalhes, e você não vai esquecer mais. Então, por isso que eu falo, ele é um estudo que te livra de problemas, porque você pode responder às indagações do próprio Tribunal de Contas do Estado ou ao próprio controle interno só com o que você escreveu no próprio ETP, no estudo técnico preliminar. Então, ele te ajuda muito a fazer sua própria defesa perante os tribunais de contas, ele te ajuda muito a escolher a melhor solução para a administração pública. Os recursos públicos estão ficando cada dia mais escassos, a população demanda muito mais do poder público, hoje em dia, então a gente precisa ter muita qualidade nas compras públicas. E o ETP ajuda a gente a fazer isso, a imprimir qualidade, porque a gente acaba sendo obrigado a estudar a melhor solução disponível no mercado. A gente acaba estudando o mercado e isso imprime muita qualidade nas contratações públicas. Olha, e o termo de referência, depois que você faz um ETP, você tira de letra o termo de referência. Então, parece que é mais uma burocracia, mas não é, não. Ele é um documento que vai te livrar de problemas, que vai te auxiliar. Então, é muito bom quando você percebe a importância do ETP, tá? E isso vai te dar um gás na elaboração do termo de referência, gente, que vocês não têm noção o quanto vai ficar legal. É lógico que, para alguns objetos, a gente pensa assim, mas qual seria a função do ETP? Qual seria a outra solução disponível no mercado para bolacha, refrigerante, água, café, açúcar, adoçante, né? São compras simples, né? E que a gente não consegue ver uma outra solução disponível no mercado. Mas para isso a legislação também permitiu você fazer um ETPzinho, um ETP mais simples. E você consegue, com esse ETP mais simples, realizar essas compras públicas mais simples ou com objetos mais simples. Então, é muito bom nesse sentido. E quando o pessoal me fala assim, mas essa nova lei é ruim, mais essa nova lei é isso, mais essa nova lei é mais burocrática, mais essa nova lei... Eu falo, gente, mas a gente nem usou a nova lei ainda, né? Como a gente está julgando uma coisa que a gente nem usou? Daqui 1 ano, daqui 2 anos, a gente vai falar, isso aqui ficou ruim, isso aqui na prática não ficou muito legal, né? Mas na realidade a gente nem usou. E ainda vou te falar mais, Matheus. Tem artigos da própria Lei 8666 que a gente nunca usou. Até hoje, e ela é de 93. A pré-qualificação, a gente tem na Lei 8666. Exatamente. Quando tem veracidade, o cara não vai se morder. Vai se morder por quê? E a gente pouco usa a pré-qualificação. E agora ela vem reforçada dentro da 14.133. Então, tem muita coisa. O ETP mesmo é da Lei 8666, né? E o pessoal achava que só se aplica para serviços de engenharia e obras. Só que a gente sabe que o ETP é muito bom, principalmente para compras que são estratégicas para aquele poder, principalmente nessa área. Eu trabalhei muito com ETP na área de tecnologia e faz uma diferença imensa, imensa mesmo. Ontem até o professor Jamil estava falando, né? O ETP ele não é novidade, ele vem lá da 866 e assim, o pessoal está acreditando que é novidade. Não é, gente. Já existe há muito tempo. Agora ele vai ser cobrado. Vocês vão começar a utilizá-lo e eu acredito que assim, a melhor solução, tanto empresarialmente, vamos colocar a Avante aqui no hall de vocês, né? Quando a gente vai fazer um curso, a gente coloca lá o melhor hotel, os melhores professores, a melhor experiência. Se a gente não fizer esse estudo técnico preliminar antes do evento, o tema que vocês mais querem, se a gente não fizer isso, não tem como entregar um bom produto. E pelo que eu vejo, eu não sou um estudioso muito a fundo da nova lei de licitações, mas de tanto curso eu acabei aprendendo muito. Não era o meu forte na faculdade de Direito, mas hoje eu já sei bastante. Vai, inclusive, lá no final da contratação, ele vai te resguardar
em relação a problemas futuros, porque você fez o ETP, foi um bom ETP, você fez termo de referência. Quando a gente fala também da capacitação, né, que a auto-administração ela tem a obrigatoriedade de capacitar. Então, você participou de uma capacitação, fez lá o ETP. Isso tudo vai englobar num processo muito mais organizado, muito mais voltado para sucesso. Então, eu entendo, né, que em pouco tempo as licitações elas vão começar a se tornar mais fáceis. Lógico, tem o tempo de adaptação, de todo mundo começar a utilizar, de começar a virar o automático, né, professora? É mais ou menos quando a gente começa uma academia, nos primeiros dias dói, machuca, a gente não quer ir, não quero ir, não quero dieta, não quero, mas depois começa a ter uma vida mais saudável, mais leve, começa a fazer bem, a gente começa a gostar e passa aí. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né? O Alcionato fez um comentário aqui, eu vou ler. Para os pregoeiros e agentes de contratações, vai ser, na minha análise, uma maravilha. Contudo, em municípios pequenos, fazer com que a segregação de funções seja realmente realizada e eficiente é que vai ser o desafio. Concordo. Para o município pequeno vai ser um grande desafio mesmo. E trabalhando com esse município pequeno em Goiás agora em janeiro, o bom é que eles trabalham tudo na mesma sala, né? Já trabalha o pregoeiro, já trabalha quem elabora o termo de referência, já trabalha todo mundo na mesma sala. E a gente acabou passando em mais 2 municípios pequenos também, e esses 2 municípios pequenos também, se no município que eu estava auxiliando tinha 10 pessoas no setor de compras, nos outros municípios tinha 2, 4, tá? Então, vai ser realmente, talvez, uma das maiores dificuldades dos pequenos municípios, essa segregação de função. Isso quer dizer o quê? Que quem elabora o ETP, ele vai acabar elaborando o termo de referência também, tá? Ele, lógico, ele não vai poder realizar a sessão pública, ele não vai poder ser um agente de contratação, né? O agente de contratação, ele pode participar da elaboração do ETP? Pode, em alguns aspectos ele pode ajudar a elaboração do ETP, mas ele não pode elaborar ETP, elaborar TR e realizar a licitação. Isso realmente, porque se bobear, ele vai ser fiscal do contrato também, tá? Então, jamais isso pode acontecer. É a mesma coisa, o fiscal de contrato pode auxiliar a elaboração do ETP? A professora Andréa Ache, do Ministério da Economia, ela sempre fala assim, gestão de risco é aquilo que deu errado na licitação passada. Isso que é gestão de risco. Então, quem pode te falar os problemas que aconteceram na licitação passada, tá? É o pregoeiro que participou daquela licitação passada e o fiscal daquela contratação, né? Eu brinco que em Várzea Grande também, quando eu trabalhei um ano com eles, auxiliando e dando uma consultoria para eles durante um ano, eles estão tudo na mesma sala. O pregoeiro, quem faz o termo de referência, quem cuida de ata de registro de preço, quem cuida de contrato. Então, foi muito legal essa experiência com a Prefeitura de Várzea Grande. A Prefeitura de Várzea Grande, o pregoeiro, uma vez ele chegou e falou assim para mim, professora, porque eles me chamavam de professora lá da mesma forma, porque eu tenho licenciatura, então eu sou professora de profissão mesmo, tá? Então, antes de fazer direito, eu fiz geografia. Então, eles me chamam de professora. Então, ele chegou, professora, essa licitação aqui não vai dar certo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, olha, porque pediu um certificado aqui que na licitação passada teve mandado de segurança. Quando ele falou na licitação passada, eu não queria nem ver que certidão que era, mas para mim ele já tinha razão. Só que como eu tenho muita cautela, eu falei, eu vou analisar e daqui a pouquinho eu já te dou a resposta. Porque eu auxiliava quem fazia o termo de referência. Mas ele já falou a palavrinha-chave na licitação passada. Para mim ali ele já me convenceu. Aí eu parei, analisei
fui pesquisar sobre aquela certidão em relação ao objeto que a gente iria adquirir, e aí eu percebi que ele tinha razão, né? E aí nós arrumamos o termo de referência, e eu levei para o pregoeiro também, que era tudo na mesma sala. Falei, agora está pronto. E não voltou mais, deu tudo certo. Então, na realidade, eu acredito que esse pregoeiro, esse sim, é o tal agente de contratação, né? Que acompanha a licitação do início até o final. Então, ele foi muito, muito sábio, né? E foi muito legal porque isso provou a experiência dele. Esse pregoeiro tinha mais de 10 anos, tá? Então, que ele era pregoeiro. Então, foi muito legal essa experiência na Prefeitura de Várzea Grande, tá? Então, é um todo. A gente tem que trabalhar mais agora com cooperação do que com competição dentro da administração pública, porque vai ser essa cooperação mesmo entre agente de contratação, quem elabora ETP, quem elabora TR, né? Equipe de planejamento, equipe de fiscalização, né? E eu ainda falo nos cursos assim, olha que legal, a lei deixou para a gente definir quem vai elaborar o ETP, quem vai elaborar a TR, quem vai ser a equipe de fiscalização, olha que legal. Mas o mais engraçado, Matheus, é que quando a lei deixa para a gente escolher, parece que a gente escolhe o caminho mais difícil. Está aí a regulamentação. Deixa eu fazer uma contribuição para a gente discutir mais um pouquinho aqui, professora. Pode falar. E o Matheus também. A nossa realidade aqui é parecida com o que você falou aí. Nós somos um município hoje de 18 mil habitantes, mas ao redor da nossa região tem municípios com 2.500 habitantes, 2.800 habitantes, certo? Nesses municípios, incluindo o nosso também, a dificuldade de mão de obra é muito grande. Quando eu cheguei aqui no município que eu trabalho, eu vim para estudar. Eu cheguei aos 38 anos, não tinha feito uma faculdade ainda, estava só trabalhando, casei cedo, aquele negócio todo. Então, eu tinha que trabalhar. Fiz a faculdade, formei, consegui passar na ordem e trabalhando com licitação, sempre com licitação. Tenho mais de 15 anos de licitação. Então, o que a gente vê é que a mão de obra, primeiro, não tem especialistas aqui na nossa região. Não sei se é de vocês que queiram trabalhar com licitação, que queiram trabalhar. Muita das vezes é em relação ao medo. Pessoal, quando você fala em licitação, o pessoal não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Eu tentei implantar a questão da divisão dos setores aqui. Cara, todo mundo tem que fazer a sua parte. O setor de compras tem que fazer as cotações de preço. O pessoal do controle interno tem que fazer a parte dele. A demandante tem que fazer o pedido da forma correta, definir o objeto, o tipo de objeto, o tipo de unidade, o quilograma, o que ela precisa. Tudo isso eu passei para eles. O que acontece? Se eu não botar a mão na massa, o termo de referência não sai. Se eu não colocar a mão na massa, o relatório do controle interno não sai. Se eu não colocar a mão na massa, a cotação não sai. Ou seja, eu sou um pregoeiro e um agente de contratação 24 horas, entendeu? Não tenho tempo de fazer praticamente o meu serviço. Eu já falei para o chefe, com a implantação da nova lei de licitações, eu vou ser simplesmente um agente de contratação e pregoeiro. Eu vou fazer minha parte, quem quiser que faça a sua. A resposta, ou então você não me serve. Você não me serve. Porque senão não vai sair o serviço. Não sai o serviço. Pensa pelo lado bom. Essa lei também, ela trouxe a padronização. Aí você padroniza os documentos. Sim. Isso, não, já estou trabalhando nisso, na padronização. Meu foco é esse, padronizar todas as peças. Isso. Olha, quando eu fiz o edital padrão do Tribunal de Justiça em 2012, na época quem era o presidente era o desembargador Rubens.
Eu fiquei trabalhando 4 finais de semana seguidos. Eu trabalhava sábado e domingo, 4 finais de semana seguidos. Concluí. Matheus, foi o melhor final de semana da minha vida, esse trabalhado. Por quê? Porque quando chegava, a gente colocava só assim. A gente analisava o termo de referência, mandava arrumar algumas coisas ou outras, né? E não tentava entrar muito no objeto, enquanto assessoria jurídica de licitação, mas voltado para a parte jurídica mesmo. E aí depois a gente falava assim, olha, usar o edital, pregão eletrônico, sistema de registro de preço. Nossa, então, já aprovado. Então, facilitou a nossa vida, assim, de uma tal forma que padronização, gente, é vida. Agora, Matheus, deixa eu falar um pouquinho do termo de referência, senão a gente vai dar o horário e eu não vou conseguir falar, porque eu falo demais. Eu vou até contar um caos, professora. Pode. Que eu acho que vai agregar muito, inclusive, para quem está conosco. Eu fiz estágio na Advocacia Geral da União, lá em São José do Rio Preto, São Paulo, uma cidade com 500 mil habitantes, e a gente tinha uma demanda, para mim o mundo era um até eu chegar lá dentro, né? A gente tinha uma demanda que recebia por mês a Advocacia Geral da União lá, a subsede, 12 mil processos mês. E aí a gente, no meio jurídico, o pessoal da licitação também entende um pouco isso, que cada caso é um caso, cada processo é um processo, né? E nessa história eu entendi que não é bem assim, não é cada caso é um caso, cada processo é um processo, cada compra é uma compra, não é. A gente altera alguma coisinha lá ou outra, mas não é bem assim. Lá dentro da Advocacia Geral da União, desde 2018, eles já têm um sistema com padronização de peças processuais em que você vai fazendo, e algumas partes específicas, você tem a opção de colocar um detalhe. Então, alguma parte específica você coloca um detalhe, seja da compra que você vai fazer, seja do processo em si, né? E até mesmo, na época lá, o procurador com que eu trabalhava, o doutor Geraldo, que hoje é um grande amigo meu, ele me permitiu sentar para organizar. Gente, se você sentar para organizar o seu modelo GTP, o seu modelo de termo de referência, enfim, todos os seus modelos, sentar, falar, essa semana aqui eu vou fazer isso. A produtividade, a qualidade de trabalho de vocês, é até um caminho de produtividade, né? Ela vai aumentar de um tanto inexplicável em questão de 2, 3 meses. É muito, muito fora do que a gente faz. É surreal. E falo por experiência própria, eu acho que vai agregar muito para vocês. Fica a dica do Matheus de quando mexer com legislação mais a fundo, o que dá muito certo. Porque a maioria da legislação é igual, a maioria do processo é igual, do rito processual, né? Matheus, outra dica que eu dou nos cursos também, eu falo assim para eles, quando você está na regra, você não precisa justificar, mas quando você está na exceção, você precisa. Então, já cria a sua pastinha de justificativa. Então, justificativa para usar sistema de registro de preço, justificativa para não usar cota reservada, justificativa para não usar consórcio. Já deixa a sua pastinha de justificativa pronta, assim você vai precisando, você vai adaptando a sua própria justificativa. Justificativa para utilizar lote. Então, você vai adaptando as suas justificativas e já está tudo pronto lá numa pastinha. Isso facilita também o seu dia a dia. Uhum. Agora eu vou te dar o espaço para a gente falar do termo de referência, né? Modelo da AGU saiu também para a gente seguir. A gente vai fazer elaboração de termo na prática lá em Cuiabá. O pessoal tem essa necessidade. Inclusive, quando a gente conversou, eu te falei, né? Eu falei, Mário, eu quero um curso que o pessoal chegue lá e saia de lá fazendo. Porque eu acho que é assim que vale, né, professor? Ao Sonato, a Camila, o Júlio, todo mundo que está aqui conosco. O legal é quando a gente sai de casa com uma expectativa, volta com ela mais do que superada, mas volta fazendo, que a gente volta com a solução pronta. Agora eu quero que você explique para nós um pouquinho mais do que vai ser feito lá e também do termo de referência baseado no modelo da AGU, o que tem de novidade, o que a gente já pode usar, o que pode esperar um pouquinho também. Tá. Matheus, é o seguinte, se você olhar o termo de referência
da 14.133, tá? Tá lá no artigo 6º, 23. Eu elaborei 4 slides hoje, mas também não deu certo a nossa apresentação, mas aqui eu vou falando e vou explicando ao mesmo tempo. O slide é só para eu controlar meu horário e conseguir falar tudo que está lá. Mas vamos lá. Até meia-noite a gente está por aqui, fica tranquilo. Se você olhar o artigo 6º, 23, ele ficou leve. Ele ficou mais leve. A gente tem 10 itens só para cumprir na 14.133 em relação ao termo de referência. Se você olhar o termo de referência da AGU, ele é mais denso, tá? Mara, por que ele é mais denso? Será que a 14.133 esqueceu ou não? Gente, a 14.133, ela é uma lei que você tem que analisar ela no todo. É uma lei que ela não quer a mesma repetição que a gente faz hoje. Hoje a gente coloca reajuste no termo de referência, a gente coloca reajuste no corpo do edital, a gente coloca reajuste no contrato. A gente coloca aditivo no termo de referência, aditivo no corpo do edital, aditivo no contrato. Sanções no termo de referência, sanções no corpo do edital e sanções no contrato. A 14.133, ela não quer isso da gente. Ela quer que você analise. Você colocou as sanções em qual local? Tá? A 14.133, até o termo de referência, não tem sanções. Não tem obrigações do contratante e do contratado. Mara, mas como que eu vou ficar com o termo de referência sem obrigações do contratante e do contratado? Sem sanções, tá? É que obrigações do contratante e do contratado e sanções, eles estão no contrato, tá? Aí você pode me falar assim, professora, mas isso está muito mais ligado ao objeto. Tudo bem, concordo às vezes com você, tá? Mas se está ligado ao objeto e você for colocar no termo de referência, você não pode colocar no contrato. Lá no contrato você vai escrever, as sanções estão descritas no termo de referência. Obrigações do contratante e do contratado estão descritas no termo de referência. Porque senão a gente vai continuar com a mesma repetição que a gente tem hoje na Lei 8.666 e na 10.520. A gente coloca uma coisa no termo de referência, coloca no corpo do edital e coloca no contrato. Uma vez o Tribunal de Contas notificou, o Tribunal de Justiça, falou, vocês têm 3 prazos de pagamento. Vocês têm um prazo de pagamento no termo de referência, vocês têm um prazo de pagamento no edital, no corpo do edital, que é as regras da modalidade, e vocês têm um prazo de pagamento no contrato. Em qual prazo vocês vão pagar? Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é a 14.133 não está nessa mesma linha da Lei 8.666 de repetição a todo custo. Então, tem coisas que a gente coloca no termo de referência, tem coisas que a gente coloca no contrato. Mara, eu me sinto mais seguro se eu colocar isso no termo de referência. Tudo bem. Só que quando chegar lá no contrato, por quê? O termo de referência, ele é anexo do edital, está lá no artigo 25 da 14.133. E o contrato também é anexo do edital. Então, você vai colocar, tá? Obrigações do contratante e do contratado estão descritas no termo de referência. E aí não vai precisar repetir tudo isso no contrato. Então, você vai escolher, porque tudo isso faz parte do edital. Então, essa lei exige da gente um pouquinho mais de raciocínio, um pouquinho mais, subir um degrauzinho em matéria de licitações e contratos. A gente já dá conta? Dá. A gente já dá conta se a gente sair um pouco daquele automático de repetição. Parar um pouco para ler os pontos mais importantes. Eu brinco assim nos cursos que a gente não consegue ler nem uma mensagem do WhatsApp inteira, a gente não consegue, porque é muita informação hoje em dia. É e-mail, é WhatsApp, é material de serviço que você tem que ler, então é muita informação e às vezes a gente vai no automático.
E a gente não vai poder ficar no automático nessa nova lei de licitações, tá? Então, assim, se você olhar o termo de referência, ele está muito mais leve. O objeto mudou um pouquinho. O primeiro item, tá, do termo de referência mudou um pouquinho. Por quê? Eu já tenho que falar do objeto, eu já tenho que falar da natureza do objeto, do quantitativo, do prazo do contrato e se vai ter prorrogação esse contrato. Tudo no objeto. Mara, mas assim, pá, quando abrir, já vai ver todas essas informações já. Já vai ver todas essas informações. Mas por que isso? Porque eu tinha, né, a cláusula de prorrogação, que eu colocava a prorrogação desse contrato. Mas ele já está no objeto, compras públicas inteligentes, atrair os licitantes, atrair os melhores licitantes para as compras públicas. Então, já vai estar de cara no objeto. Então, o objeto não é mais aquilo que a gente fazia antes. A aquisição de notebook. Ponto. Tá? Contratação de empresa especializada. Então, não é assim mais o objeto. Tá? Então, a gente vai ter que ter um carinho maior e uma dedicação maior e não vai poder esquecer desses itens que a gente vai ter que colocar já de cara no objeto. O segundo item do termo de referência é fundamentação da contratação. Esse já está lá no ITP. Então, a gente não vai escrever de novo, a gente vai só se referenciar. Terceiro item, descrição da solução como um todo. A gente já fez isso lá no ITP. Tá vendo como está mais leve, está mais... né? O objeto que eu tenho que ter uma dedicação para eu poder atrair o licitante, mas a descrição da solução como um todo já está lá no ETP. Então, eu vou trazer para o termo de referência. Requisitos da contratação, também já está lá no ETP. Eu vou trazer para o termo de referência também. Modelo de execução do objeto, isso a gente não fazia antes no termo de referência. Esse item é uma das grandes novidades. Como o objeto vai ser executado. Tá? Aí a gente vai precisar se dedicar um pouquinho mais de acordo com cada objeto. A gente não costumava fazer, às vezes ficava um pouco só na cabeça, mas a gente vai tirar isso de letra, tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir, porque é de acordo com o objeto. Como que você quer que o objeto seja executado? O horário, EPI, tá? Se vai ter software de gerenciamento, se não vai ter. Então, é muito tranquilo esse item também. Modelo de gestão do contrato. Como que o contrato vai ser fiscalizado? Como vai ser realizada a gestão desse contrato? Quem são os fiscais? Como vai se dar a notificação? Tá? Então, isso aí também é muito tranquilo, porque normalmente o pessoal pegava esses itens e colocava lá nas obrigações, dentro do contrato. Então, também vai ser muito tranquilo fazer esse item. Critério de medição e pagamento. Esse item talvez vai ser um que a gente vai balançar um pouquinho, porque a gente colocava sempre assim. Pagamento será realizado mensalmente após 30 dias do recebimento definitivo. E agora não. Agora é critério de medição e pagamento. Como você vai medir? Você vai medir por UST, HST, você vai medir por posto, tá? É por fornecimento. Então, como você vai medir e como você vai pagar. Então, é um pouquinho diferente esse critério de medição e pagamento. Não vai ficar tanto no automático, né? Forma e critério de seleção do fornecedor. Esse item também a gente deixava sempre para o corpo do edital. E aí a gente vai ter que se dedicar um pouquinho mais a esse item. A estimativa de preços, que é a pesquisa de preço, ela vai vir em documento separado, ela não vai vir mais dentro do termo de referência, tá? E a adequação orçamentária, de onde vai sair os recursos. Normalmente o pessoal cita a fonte, tá? Qual fonte vai sair os recursos, se vai sair do 37, do 39, né? A dotação orçamentária. Então, esse aí é tranquilo. Pronto. Acabou nosso termo de referência.
Então, parece muito... a gente não falou de obrigações do contratante e do contratado, a gente não falou de sanções, a gente não falou de reequilíbrio econômico financeiro, a gente não falou de aditivo, tá? A gente não falou de subcontratação. Então, ficou aí vários itens que não estão contemplados na lei, né? Mas a AGU, perdão, antes de eu passar para o modelo da AGU, mas a gente também tem TR lá no artigo 40 até o 43. Então, esse ponto a lei ficou um pouquinho... não ficou tão didática, porque estava lá no artigo 6º, 23, e aí lá no artigo 40, quando ela fala do planejamento das compras públicas, ela fala, mas no termo de referência não pode esquecer. Aí ela começa a colocar, tipo, ele já tinha esquecido de colocar lá no artigo 6º, 23, aí ele colocou lá no planejamento da contratação. Mas tudo bem, a gente tira de letra? Tira. O que ele colocou lá que ele esqueceu do artigo 6º? Usar o catálogo eletrônico de compras quando você for elaborar seu termo de referência, recebimento provisório e recebimento definitivo, garantia e o local de entrega. Então, isso aí é tranquilo. Então, é por isso que o da AGU está mais robusto. E o da AGU tem tudo isso que eu falei, e o da AGU tem obrigações do contratante e do contratado, tem subcontratação, tem alteração subjetiva, que são os aditivos, tem reajuste, garantia da execução, garantia contratual do bem e sanções. Então, está muito mais robusto o da AGU. Cara, então, qual modelo eu devo usar? A parte do modelo que você já faz hoje. Se hoje você coloca sanções no termo de referência, fica com as sanções no termo de referência. Mara, eu coloco no termo de referência e no contrato. Vai ter que escolher um lugar só, para não ficar repetindo. Porque matéria de sanções é outro curso, Matheus, tá? Mudou muito, tá? Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui muito bom para poder indicar para vocês em matéria de sanções. Deixa eu ver se ele está aqui. Não está aqui não. Matéria de sanções, é um livro do Anielo Parziello, tá? Mudou muito, tá aqui. Mudou muito em matéria de sanções. Esse livro aqui é muito bom, tá? Então, matéria de sanções é um outro curso. Parece que as sanções ficaram mais leves, só que na realidade elas ficaram muito mais pesadas, porque eu tenho tempo de reabilitação do licitante, tá? Sem contar que tem a publicação do PNCP, né? O grande fofoqueiro, né? Todo mundo vai ficar sabendo de tudo, de todo mundo, porque vai estar tudo ali no PNCP. Na realidade, ele vai ser um grande portal da administração pública daqui uns dias. Então, em matéria de termo de referência, o que eu sigo? Eu sigo o modelo da AGU ou eu sigo os próprios itens, né, da Lei 14.133? Pega o seu próprio modelo e faz a adaptação. Que seria mais fácil para o município continuar rodando as contratações públicas? Seria usar o modelo da AGU ou seria usar o modelo do próprio município, já adaptado a essa nova realidade, já adaptado a 14.133? Eu partiria por esse caminho. Eu iria cumprir todos os itens que a 14.133 me pede, porque isso é muito tranquilo, tá? E se eu tivesse no meu termo de referência do município mais itens que a 14.133? O pessoal já está acostumado? Já roda bonitinho na prefeitura? Sim, eu deixaria. Porque aí fica muito mais fácil de você convencer as pessoas, de você treinar a equipe, de você motivar a sua equipe. Porque, querendo ou não, a gente está trabalhando com o ser humano, né? Então, a gente tem que motivar o ser humano, a gente tem que mostrar que não está tão difícil assim, né? Eu sempre falo no curso, essa nova lei, ela veio para abrir portas, tanto para quem está ministrando aula, para a empresa,
vai abrir muito concurso público. Eu já vi analista de licitações, técnico de licitações. Então, veio para abrir portas essa nova lei. Então, veio imprimir qualidade nas compras públicas e abrir portas. Essa é a grande sacada. Tá? Maravilha, professor. Eu acho que você tirou uma dúvida muito grande de todo mundo quanto ao modelo da AGU, né? E agora saiu o modelo da AGU, a gente tem que usar, tem que fazer, mas tem que ser utilizado, né? Até para não ter uma ruptura muito grande. É uma lei muito robusta. Eu acho que a gente pode até condensar aqui o que nós vimos nos 3 dias, né? Professor Natanael, professor Jamil, professora Mara. Pessoal, quanto mais leve conseguimos fazer essa transição, mais fácil vai ficar. Então, quando a gente vai lá para a regulamentação, vamos regulamentar aos poucos. Não preciso regulamentar diálogo competitivo. Vai ser muito difícil o diálogo competitivo nos próximos anos, é o que eu entendo, né? Mas é uma solução que, para o futuro, ela pode se tornar muito boa, inclusive quando publicada lá uma contratação no PNCP, por exemplo. Eu acho que tem muito caminho bom para a gente fazer, mas se a gente quiser mudar totalmente do dia para a noite, certamente vão enfrentar problemas e não serão pequenos, porque o pessoal, a equipe toda, a partir de um dia, ela tem que fazer uma coisa totalmente diferente do que ela faz, vai travar. A fila de fornecedores lá para fazer o contrato vai travar, vai atrasar. O pessoal do ETP vai travar, enfim, vai virar um caos. Qual que é o nosso conhecimento aqui do que a gente vem conversando nesses 3 dias, né? O que vocês vão seguir, inclusive, nos cursos presenciais que vamos fazer em Cuiabá. Com calma, planejado. A gente tem hoje aí 63 dias, salvo engano, para entrar em vigor 100% a nova lei de licitações e revogar a 8666. Então, você já tem um prazo para regulamentar aos poucos, para já ir fazendo. Por mais que já pudesse ter feito isso nos quase 2 anos que se passaram, alguns municípios fizeram, não vou tirar o crédito de todos aqui, mas com calma, faça a transição leve ali, faça alguns processos. Se possível, já comece a criar esse padrão do planejamento da contratação, fazendo o ETP, o termo de referência, um já mencionando o outro, interligando tudo, né? Interligando o edital também. E aí vocês vão conseguir fazer essa transição de forma mais suave, mais leve. E até o Ralsonato e a professora falaram, né? Que a equipe às vezes está toda na mesma sala, o agente de contratação está aqui, o pregoeiro está aqui, o fiscal está aqui, o gestor está aqui, quem elabora o termo está ali atrás. A gente tem ainda no Brasil uma realidade, no Brasil e no Mato Grosso, inclusive, uma realidade de muitos municípios pequenos, né? E eu vou fazer uma ressalva para vocês. Muitas vezes o pregoeiro está numa cadeira, o gestor de contratos está na mesma cadeira, o fiscal de contratos está na mesma cadeira. Então é sempre a mesma pessoa fazendo tudo, né? Qual que é o mais indicado, então? Não por mim, eu sou o mais leigo dessa história toda, mas pelos professores do que a gente vem tirando de saldo. Fazer de forma mais leve, colocar na regulamentação o que realmente vai usar, pegar o termo, o nosso termo talvez ele tenha que se adequar à nova lei. Tem que se adequar, legal. Vamos só adequar o que a gente já faz, vamos utilizar o que a gente já tem, e depois a gente vai trazendo para a nova lei. A nova lei tem uma melhoria, a gente pode utilizar essa melhoria. Podemos. Está na hora? Talvez não esteja. Então vamos colocar para 60, 90, 120 dias para a gente começar a trazer essa melhoria. Tem uma contratação nova na nova lei que vai ajudar a gente. Está na hora? Talvez não. Então vamos colocar um prazo para a gente começar a utilizar. Pegar todo esse planejamento da contratação, né, tudo isso que a 14133 traz para nós, e colocar no nosso dia a dia de trabalho. E, em pouco tempo, 6 meses, 1 ano, vai começar a retornar muito esse investimento em planejamento. E aí, naturalmente, os fornecedores já vão ser melhores educados por vocês, porque tem muito fornecedor se capacitando também. A equipe já vai trabalhar melhor, o fluxo de trabalho será outro. Qual que é o caminho? Participar do curso da Avante, com certeza, que a gente vai entregar muito mais do que isso.
mas de forma mais leve. Eu acho que é isso, né, professor? Fazer de forma mais leve, fazer o urgente primeiro, depois a gente pensa na dor de cabeça. Resolver aos poucos, né? Sim, e eu acho que vai dar muito certo. Sabe por quê? A gente nem tem plano B, né? A gente só tem o plano A, entendeu? Eu sou uma otimista nata, né? Eu vejo a dificuldade, mas eu vou em frente. E eu não paro, não. Eu caminho para frente, para frente, para frente, sem parar, machucado, caído, rastejando. É sempre para frente. Então, eu acho que vai dar muito certo. Não tem, não, nós não temos plano B. A gente tem só o plano A, é a nova lei. A gente dá conta? Dá conta sim, tá? A gente dá conta sim. A gente só precisa ter paciência, sentar, organizar. O que eu estava te falando, esse auxílio que eu estava dando para essa prefeitura em Goiás, eu sentei 2 manhãs, eu consegui adaptar a maioria dos documentos que eles já faziam. Elaborei justificativa. Então, eu fiz muita coisa. E foi possível, em 2 manhãs, entendeu? Ah, Mara, mas você estava só para isso. Só para isso. O meu foco ali era isso, e era só para isso, e eu tinha que ajudar na entrega. Então, e é isso que a gente não tem tempo quando a gente está no operacional, quando a gente está no dia a dia, né? Na realidade, a minha parte foi até fácil, porque depois eles vão ter que discutir os documentos, né? Se eles querem que os documentos fiquem assim, se está certinho, se eles vão conseguir, com os documentos elaborados, realizar a licitação. Então, como era um município pequeno, 18 mil habitantes, tentei fazer os documentos mais simples, de forma mais simples, né? E eu sempre falo nos cursos, dá uma olhada nos modelos do TRT. O TRT da 23ª região. Então, independente se eu estou dando curso em Natal, se eu estou dando curso em São José dos Campos, ou Brasília, ou Rio de Janeiro, olha, eu sempre falo, olha o modelo do TRT da 23ª região. Você pega ali ETP de drone, de persiana, de lâmpada LED, tá? Eu sempre trabalho um ETP que eu gosto muito, que é um ETP de persiana. E você vai ver, tem 5 páginas. Tem 5 laudas. E aí? Não foi assim um bicho de 7 cabeças. Ele fala quais são os tipos de persianas que existem, né? E qual é a solução que eu vou utilizar, que é a solução que mais se adapta ao TRT da 23ª região. E aí tem uma parte que ele fala, eu não escolhi a persiana, tá, mais barata. Eu escolhi a melhor persiana. E é muito legal isso. Porque aí ele justifica, porque a melhor persiana é a que vai filtrar os raios solares, vai ajudar na visibilidade, e aí ele vai linkando sustentabilidade, está linkado com o meu plano de sustentabilidade, e tudo isso em 5 laudas, né? E aí você olha como isso facilitou o dia a dia, quando você vê o termo de referência das mesmas persianas, tá? Então ficou muito legal. E aí você olha, a estimativa de preço está ali separada, não é dentro do termo de referência, tá? Então, ficou muito legal. Então, se você quer pesquisar sobre o ETP, dá uma olhada no ETP do TRT da 23ª região. Não abra ETP da área de tecnologia, tá? Porque senão você desiste até de matéria de licitações e contratos. Não abra ETP da área de tecnologia. É o bicho-papão. É muito difícil a área de tecnologia, tá? Não abre o ETP de tecnologia, pelo menos por enquanto, até a gente subir um degrauzinho. Depois vocês subirem, tiver craque em ETP, já fazendo ETP direto, aí você sobe um degrauzinho, aí você abre um ETP de tecnologia, né? Então, o DFD é um documento simples, você vai adaptar o seu próprio documento que você já trabalha no município hoje, cria seu modelo de DFD. A lei não exige nenhum modelo rígido de DFD, né? Só que você tem que linkar tudo. Plano anual de contratações, DFD, ETP,
planejamento estratégico, tá? E a TR. Então, você vai ver que está tudo interligado, todas as fases do planejamento. E aí, isso é muito legal. E aí, depois, isso vai te dar dados para a sua governança. Quanto tempo você demorou para elaborar o seu ETP, quanto tempo você demorou para elaborar a sua TR, quanto tempo demora o seu pregão. E aí você vai verificando qual é o local, qual é o setor que você tem que melhorar ainda. Tá? Você falou em governança, né, professor? E eu vou falar um pouquinho mais de um evento que a Avante vai fazer em dezembro. Na verdade, o último dia de novembro e o primeiro dia de dezembro. E hoje eu estava conversando com o presidente da Rede Governança Brasil, do Superior Tribunal de Justiça, o professor Paulo Alves, e falei para ele, Paulo, eu vou fazer aqui o Congresso Avante, nós vamos realizar o Congresso Avante no final de novembro, começo de dezembro. Vai ser um evento que também será, entre aspas, a nossa confraternização, né? Com os alunos, com todo o pessoal da contratação pública. E quem for aluno da Avante durante o ano não vai pagar para entrar no Congresso Avante. Vai ganhar o ingresso, que é para facilitar e também, né? E eu falei, Paulo, eu quero que você participe. Eu quero que você participe porque governança é um assunto muito importante e daqui a pouco essa necessidade ela vai surgir, ela vai ficar latente, todo mundo vai querer saber mais disso. Eu tenho o seu ok? Rosana, tô dentro. Eu tenho o seu ok, Paulo? Ele só mandou o ok, está confirmado, Paulo Alves, no Congresso Avante, que é um evento que nós vamos fazer em dezembro, 1º de dezembro e 30 de novembro, em Cuiabá. Vai ser um evento 100% gratuito para quem for aluno da Avante durante o ano, que fazer parte do Clube Avante, né? E quem fizer parte do Clube Avante, durante o ano a gente vai lançar mais algumas outras coisas, mais alguns outros benefícios. Por exemplo, eu quero ficar hospedado no Paiaguás Palace Hotel. Se eu sou aluno da Avante, eu pertenço ao Clube Avante, eu tenho desconto para ficar hospedado no hotel quando eu quiser ir, não precisa ter curso. E a gente vai trazendo outros ainda. Não vou elencar todos aqui, mas tem umas surpresas a mais. E o professor Paulo já estará confirmado, a professora Nádia Dallagnol também está confirmada para o Congresso Avante, e ao longo do tempo a gente vai divulgando um pouquinho mais. Pessoal, eu queria agradecer aqui a professora Mara que vai estar conosco agora em fevereiro, participando do curso de regulamentação e implantação da nova lei de licitações em conjunto com o professor Jamil, que esteve aqui ontem. Vocês veem que é um time de peso que a Avante reúne sempre para levar para vocês, além de toda a experiência Avante de aprendizado, em que a gente já pensou no hotel. O hotel é o Paiaguás. Matheus, como que eu faço para ficar hospedado no Paiaguás? Eu não estou no Clube Avante ainda. Tudo bem, você vai ligar lá, vai falar com a equipe, fala, sou aluno da Avante, eu quero desconto, tem desconto para ficar hospedado. E o almoço, Matheus, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o carro, vou sair, vou para o shopping, encontrar uma vaga, aí eu vou procurar a praça de alimentação. Eu fico perdido na praça de alimentação. Aí eu vou pensar no que comer, eu vou pagar, vou esperar fazer. Não, pá, sem esse problema todo. Você vai descer, pegar um elevador, vai conosco até o restaurante do Paiaguás. O almoço é à vontade lá, por nossa conta, incluso suco, incluso refrigerante, tá? A professora Mara vai almoçar conosco lá os 3 dias. Almoço. Já está convidadíssima. Matheus, acho que a minha qualidade do áudio estava ruim, mas eu acho que não. Matheus, e o coffee break? Tem um coffee break? Como que a gente faz? Gente, lá no finalzinho da tarde a gente faz o coffee break presidencial, que já é para não precisar de janta, professor. Eu falo que tem o café da manhã do hotel, tem o almoço incluso, tem o coffee break mais no final da tarde, não precisa de janta. Tá pronto. Não vai, só se quiser comer uma besteira a mais ali, uma coisa diferente, tá liberado. E também, né, teremos nos dias 9 e 10 o curso de elaboração de estudo técnico preliminar e termos de referência com o professor Natanael e a professora Mara também lá em Cuiabá. E aí eu venho com vocês e falo o que a gente tem conversado. Hoje, inclusive, eu estava conversando com a Thaís, né, que é da Prefeitura de Comodoro, e ela ressaltou, falou, Matheus, isso aí é muito para a gente
fazer o que você está falando porque faz muito sentido. Vai 1, 2, 3 na regulamentação, que seja, vai mais 1, 2 no ETP em termos de referência, e todo mundo começa a falar a mesma língua. Todo mundo entende o que está acontecendo. E é por isso que a Avante fez na mesma data. Como assim na mesma data, Matheus? Para que isso vai servir? Vai servir para todo mundo estar lá conversando a mesma coisa. Vai servir para todo mundo entender o que está acontecendo. E é por isso que a gente resolveu fazer nos 2 dias. Quem tiver interesse em participar, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para a Camila também, que nós vamos te auxiliar. Quem tiver o meu contato, ou quem já estiver falando comigo, pode falar comigo. Se não tiver, a Camila vai atendê-los muito bem. E ressalto, professora, se a Camila atender mal, pode ligar para mim que eu vou dar uma bronca nela, viu? Que a nota de atendimento da Avante no ano passado ela foi 9,9. A Camila já chegou no final do ano, mas foi muito bem treinada, muito educada, muito solícita, está sempre à disposição para ajudá-los. Então, assim, é o padrão Avante em todos os ambientes. E depois tem um problema só, professor. Depois que faz curso com a Avante, não consegue mais fazer em outro lugar. Tem um problema nisso. O pessoal de Comodoro sabe muito bem disso. O Fagner, o Alisson, o pessoal que estava no último curso falou, não tem mais como fazer em outro lugar. Até porque tem desconto depois lá para o Congresso Mato Grossense, que vai ser em junho. Vamos sortear um ingresso para o Congresso Mato Grossense dentro do curso presencial. Mais umas coisinhas que a gente faz a mais. Mas é isso. Professora, eu queria agradecer a sua presença, agradecer a presença da Camila, agradecer a presença do Raul Sonato, da Cristina, da Heloísa, da Lívia, da Marilda, da Irene, da Cirlei, da Carmelice, de todo mundo que esteve conosco aqui, não só hoje, né? Em todos os outros dias. Olha lá, Thaís, Prefeitura de Campos de Julho. Errei, Thaís, me desculpa. De Campos de Julho. Olha lá, a Camila já deixou o contato dela aqui para vocês, tá? Queria agradecer a presença de todos vocês nesses 3 dias. Foram mais de 228 alunos que passaram pelos 3 dias de workshop. É sempre muito gratificante para nós fazer esse tipo de evento, porque o nosso lema é transformar vidas através do conhecimento, e conhecimento transforma vidas. E o nosso lema é mais do que isso, né? Somente o conhecimento te leva avante. E a Avante é diferenciada nessa hora de proporcionar conhecimento, gente. Muito obrigado a todos, obrigado, professora Mara Florencio. Quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Não esquece de falar que quem participar do curso vai sair lá com os modelos mais ou menos pronto, hein? Tanto de regulamentação quanto de ETP em termos de referência. O elaboração em termos de referência é um curso 95% prático, gente. Vocês vão lá para fazer mesmo, para sair de lá trabalhando com isso e resolvido. O Júlio, ótima palestra. Obrigado, Júlio, por estar aqui. É isso, gente. Amanhã já é sexta, né? A gente trabalha mais leve. Todos tenham uma boa noite, um bom descanso. Obrigado pela confiança novamente em dividir o tempo de vocês e a atenção de vocês conosco e confiar na Avante para levar o conhecimento até vocês. E agora espero todos em fevereiro, tá? E um detalhe, corre porque tem muita gente procurando, pode ser que as vagas esgotem em breve. Obrigado, obrigado, obrigado. Todos tenham uma boa noite e não esqueça, somente conhecimento te leva avante. Boa noite. Valeu, boa noite.